Olá você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso videocast oficial do setor de ação comunitária e pastoral do Centro Universitário La Salle do Rio de Janeiro. No dia de hoje a gente vai trazer uma conversa que está bastante em voga, principalmente nas redes sociais nos últimos dias. A gente tem algumas movimentações ligadas a governos, enfim, pensando essa situação que é uma possível volta das escolas durante a pandemia, né? A pandemia ainda não acabou e começa a se conversar muito sobre: será que está na hora de voltar às aulas? Será que não está? Quão essencial é voltar às aulas nesse momento? Quão essencial é continuar em ensino remoto? Então hoje a gente trouxe dois convidados mega especiais para conversarem sobre isso. Eles têm uma bagagem, acho que bem significativa para poder conversar isso com a gente. Inclusive os dois foram meus professores, né? Mais uma vez a gente tem a oportunidade aí de entrevistar duas pessoas que participaram da minha formação. Então eu passo para a Lívia para que ela possa apresentar eles. Lívia, contigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que horas você está ouvindo esse podcast, essa é a minha frase padrão. Então, é com muito prazer que a gente dá início a essa conversa. Eu estou aqui pensando que a gente não fez muito bem o nosso dever de casa, porque quando a gente conhece as pessoas, a gente ignora um pouco o quão incrível é o currículo delas, porque elas já são incríveis para nós naquilo que elas fazem no cotidiano e naquilo que elas representam para as pessoas e para nós que estamos perto delas, né? Mas hoje a gente vai ter o prazer de conversar com um biólogo no Dia do Biólogo. Quem precisa do Átila, não? Se a gente tem o Mariscal. Então, bem-vindo, Leonardo Mariscal, a essa conversa conosco. E para falar também de pandemia, de isolamento social, de retorno às atividades presenciais, a gente conta com a Cláudia Romero, que vai contribuir um pouco sobre essa perspectiva dos cuidados com a saúde mental, dos cuidados que a gente precisa ter para além daquilo que é evidente, né? E que está muito claro que é diante de uma pandemia. Para conversar com a gente, então, como eu dizia há alguns segundos atrás, a gente trouxe o professor Leonardo Mariscal Pinheiro, biólogo, graduado pela UERJ, mestre em educação pelo Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, perito em legislação ambiental, filiado ao Conselho Nacional de Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil e com uma certificação internacional pela Melbourne University em comportamento animal, o que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar agora. Léo, estamos no meio de uma pandemia. Acho que a maior parte de nós já conseguiu entender o que isso significa e o que isso traz de impacto para as nossas vidas cotidianas. Entretanto, para nós leigos, a curva está perto do topo, a curva está diminuindo, estamos no auge, não estamos no auge. Para nós é um monte de informações que a gente mal sabe em quem confiar. E aí eu venho te trazer essa pergunta, assim, a curva diminuiu, vamos poder agora voltar às nossas vidas normais? É hora de retomar as atividades presenciais? Bom, primeiro, olá para todos. Também não vou dar bom dia, boa tarde, boa noite, que as pessoas podem assistir em qualquer horário, então um olá para todos. É um prazer estar aqui com vocês. Esse é um assunto de altíssima relevância, né? Então a gente precisa parar para pensar, para discutir, ver o que está acontecendo. E a gente está encarando uma série de problemas, né? A condução dessa pandemia em escala global tem se dado não só na vertente que deveria, que é a de saúde, mas também nessa parte política. E aí é muito complicado porque as pessoas têm se colocado politicamente em relação a um vírus que não tem nada de político, né? A gente tem que parar para pensar que não se discute a vida humana. Então, a gente precisa sempre salvaguardar, né, a vida humana e, enfim, a gente tem que pagar o preço que tiver que pagar, seja pela economia, seja por um apontamento político, coisas desse tipo. Então, a gente precisa muito de uma organização melhor dos dados que são oferecidos à população. A gente precisa ter uma discussão uníssona de como essas coisas serão apresentadas. Então, você não adianta ter informação chegando de maneira truncada para a população, que é o que a gente tem visto. Então, o governador tem uma decisão, o prefeito fala de outra maneira, aí a Câmara de Vereadores quer se colocar de outra forma, o presidente da República se coloca de outra maneira, que vai
contra a postura do ministro da Saúde. A gente tem sucessivas trocas de ministros, de pessoas que estão participando diretamente da organização, né, de busca efetiva em salvaguardar a vida dos brasileiros aqui no Brasil. Isso a gente tem visto em outros países. É lamentável que isso tenha acontecido, né, mas não estamos aí numa situação confortável para abandonar, né, as preocupações. A gente precisa manter ainda esse isolamento social. Claro que tem questões, é claro que quando a gente começa a perceber, ainda mais o Brasil, de dimensões, uma dimensão gigantesca, a gente pode pensar em alguns lugares dessa flexibilização. Existem planos para isso, né? Mas se a gente pegar casos acumulados de Covid-19, né, e a gente for fazer a análise, a gente percebe um crescimento, né? Nós temos aí, né, isso, se eu pegar os dados oferecidos, né, pela República. Então, lá no site do Ministério da Saúde, a gente percebe lá, ele coloca para a gente mais de 120 mil óbitos. A gente está com uma letalidade da doença em torno de 3,1%. Então, das pessoas que são contaminadas, a gente começa a perceber aí 3,1% dessas pessoas são levadas à morte. Isso não é simples, porque o número de pessoas que são contaminadas é muito grande. E o número de pessoas que chegam ao óbito, a gente tem a relação assim, poxa, 3%, então está morrendo pouca gente, então 97% das pessoas sobrevivem, então, poxa, não é uma coisa tão alarmante assim? É alarmante sim, porque os países que não fizeram, né, o seu dever de casa, não se organizaram bem para conseguir passar durante essa pandemia da melhor maneira, pagaram um preço muito caro, com a sua população sendo levada ao óbito, até porque muitas pessoas são contaminadas e não chegam na fase sintomática. Então, ela tem o vírus, ela não desenvolve sintomas, então ela não tem a noção de que ela está contaminada, mas ela pode transmitir isso para outras pessoas. Então, o grande problema é eu sair à rua achando que eu estou super saudável, que eu estou super bem, e eu estou com aquele vírus, e eu posso levar para uma outra pessoa que também se sente muito saudável, e a gente está num bar, a gente está na padaria, a gente está em um outro local qualquer, eu levo esse vírus para essa pessoa, só que essa outra pessoa tem alguém idoso em casa, tem alguém com uma comorbidade, alguém com uma doença, um diabetes, uma hipertensão, que pode levar, né, o desenvolvimento dessa fase sintomática da doença de maneira mais agressiva. E aí ela pode vir ao óbito. Então, eu penso que é um momento importante da gente se preocupar conosco, a gente precisa se proteger, mas a gente precisa também proteger o outro, né? A gente chegou a uma doença em escala global, onde a preocupação é conosco e com os outros. Só que é difícil quando a gente coloca a preocupação com os outros, né? Muita gente não quer abrir mão por uma relação egoísta, material, quer ainda participar de um monte de coisas que são tão frívolas, né? Então passa tão rápido, mas a gente quer não abrir mão daquilo e vambora e deixa os outros para lá. E isso vem explicar por que a gente já ultrapassou os 120 mil óbitos aí no Brasil. Obrigado, professor Mariscal. Acho que a gente pensar esse panorama que você trouxe da ciência desalinhada com o governo é importante para a gente passar para essa segunda parte da nossa conversa, que é justamente pensar a ciência lado a lado com a educação, né? Acho que são dois pilares que a gente precisa enxergar como uma coisa única, né? Então, para trazer esse lado da educação, do ambiente das escolas, a gente conta hoje com a participação da Cláudia. A Cláudia, que é formada como orientadora educacional e psicóloga clínica, tem especialização em psicologia clínica pela PUC-Rio, é psicopedagoga pela Unilassalle, é também formada em prevenção a drogas na escola pela Universidade Federal Fluminense. Cláudia, seja muito bem-vinda. Qual o panorama que a gente consegue pensar nesse momento de pandemia, que o Léo abriu para a gente explicando muito bem por que não está tudo bem ainda? Como é que a gente consegue pensar isso no ambiente escolar? É a hora de voltar? Quais são os perigos que isso pode trazer para o bom funcionamento da escola, né? A gente sabe que a escola não depende só da relação professor-aluno, ela depende de uma série de outras relações. Como isso tudo pode ser afetado com uma volta nesse momento onde as coisas ainda não estão tão longe de estarem 100%, né?
Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, não é assim que a gente diz quando a gente não sabe o horário, né, que estão ouvindo, que estão nos assistindo, né? Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com 3 grandes parceiros. Até pouco tempo o Gabriel era aluno, hoje ele é um parceiro, né, de trabalho, né? Estamos aqui, o Léo e a Lívia, obrigado, muito obrigado mesmo. Então, Gabriel, quando eu fui convidada para pensar sobre esse possível retorno, né, sempre, desde que essa pandemia começou, né, a gente se preocupou muito, né, com em que momento isso estaria assim, de forma mais tranquila para que a gente pudesse pensar sobre isso. A gente começou a pensar agora, né, de um tempo para cá, isso está mais presente em nossos pensamentos. O meu objeto de estudos é a saúde mental, é a saúde emocional, né? Eu sempre trabalhei muito ocupada e preocupada com a saúde emocional. Pensando nesses aspectos, e aí pensando no nosso ambiente de trabalho, que é a escola, que são as instituições educacionais, a gente tem aí 2 preocupações grandes, né, que são com os nossos alunos e com os nossos profissionais educadores, né? E a gente sabe que muitos estão em grupos de riscos, exatamente pelo que o Leonardo falou. É claro que se você me perguntasse isso há 1 mês, 2 atrás, eu seria extremamente categórica em relação ao não retorno às aulas. Hoje eu começo a pensar, a ponderar em função do dano que a gente tem percebido, do dano que a gente tem começado a observar em crianças, adolescentes, até em alunos já universitários, adultos, em função de estarem sem esse contato presencial. Eu queria dizer para vocês que, assim, eu comungo plenamente com o Leonardo que a gente tem que preservar a integridade, a saúde física, né, emocional. A gente sabe que a gente não está no momento de relaxamento, como a gente ouve às vezes falar, não, já podemos relaxar um pouco mais, mas ao mesmo tempo, Gabriel, Lívia e Léo, que estão aí, né, a gente sabe que o dano causado à saúde emocional, ele pode ser tão grave quanto o que a doença, o Covid causa, né? Então, eu acredito num retorno muito bem pensado, muito bem organizado. Agora, a gente tem aí faixas etárias diferentes. Um adulto, um jovem universitário, um aluno universitário, ele vai compreender que ele precisa ter o distanciamento, que ele precisa usar a máscara, que ele precisa ter os cuidados com a higiene. Agora, como fazer isso com uma criança? Então, assim, eu digo para vocês agora que esse retorno para uma faixa de idade, ainda que a gente não consegue conscientizar, seria precipitado. Agora, pensar sobre isso, eu tenho pensado muito, porque a gente já tem estudos, a gente já tem muitos relatos de pessoas que, isoladas, confinadas, estão com crise de ansiedade, depressão, e eu acho que a gente pensar sobre isso ter consciência sobre a saúde emocional, mental das pessoas. Perfeito, Cláudia. Léo, enquanto você falava dessa questão técnica, eu estava lembrando de um artigo que saiu de um estudo de caso numa escola no Mississippi. Eu não sei se você chegou a ouvir, foi um dos casos aí que inclusive a Lívia brincava antes da gente começar a gravação. Quem precisa do Átila se a gente tem o Léo aqui? Então, o Átila foi um dos que trouxe esse caso mais para ser bem divulgado, né? Então, basicamente, foi uma escola no Mississippi que reabriu, e aí com 11 dias eles já tinham os professores infectados, enfim, eles já tinham mais de 2 dúzias de professores e alunos infectados, e aí tiveram que fechar tudo de novo. Nesse sentido, quando a gente vai pensar esses impactos mais diretos, né, na questão de contágio, quem acaba sendo mais prejudicado? É o professor, que é o grupo de risco, ou é a criança, o jovem, que pode estar sintomático e contaminar mais gente, ou isso é uma coisa que é irrelevante, a gente precisa pensar os 2 lados ao mesmo tempo, que isso é aquele efeito de bola de neve, que a gente tem os 2 lados sendo infectados, e
Aumentam-se o número de mortes, aumenta-se o número de contágios? Como é que a gente pensa isso? A gente precisa ter mais atenção para os professores ou para os alunos? Olha, pergunta maravilhosa e vai me permitir colocar essas questões também, né, que a Cláudia veio ressaltar, né? A gente tem um entendimento, imagina esse monte de jovens, crianças no estado de confinamento, se para os adultos isso já está muito difícil, a gente já viveu muitas coisas, a gente tende a ter um equilíbrio emocional maior ou buscar ajuda mais rapidamente do que, de repente, uma criança mais fragilizada. É muito complicado quando a gente não tem ainda uma boa organização. E aí eu vou falar vou reforçar essa fala da Cláudia, tendo uma perspectiva de flexibilização, com um trabalho muito bem feito, com protocolos bem rígidos, uma organização perfeita, com grandes profissionais à frente desse projeto, a gente consegue fazer algo bem bacana, como foi feito em outros países, né? O caso do Mississippi é um caso extremista, a gente pegou lá onde não deu certo, provavelmente não foi organizado com protocolos rígidos, houve uma série de falhas, como em outros países foi feito isso, e a gente não teve esse grande alavancamento de número de casos, né? Mas a gente tem que pensar onde nós estamos. Quem é o brasileiro? Né? Eu saio às ruas e vejo 2 vizinhos se estapeando, né? Eu vou ali e ouço alguém gritando, xingando o outro na rua. As pessoas, né? Um aluno vai falar com você, ele se coloca de uma maneira assim, não, calma, cara. Ele ainda trabalha muito aquela situação que talvez ele receba esses estímulos da família, um pouco mais, né? É uma resposta muito instintiva, né, que ele tem, às vezes, um pouco mais agressiva, ou fala com você de outra maneira. Quando você vai ver, ele é super dócil, mas ele tem ali, às vezes, alguém, né, dando uma mentoria muito complicada, né, para a questão psicológica do aluno. Então, a gente tem essa dificuldade, né, as pessoas... Então, aqui no Brasil, a gente não tem, né, aquela educação 0-1, se a gente pegar aí, né, todos os índices que nós temos para análise de educação, do que se produz material aqui, tudo, né, no viés educativo, a gente está muito longe, né, de ter um grande trabalho, né, e eu digo isso de uma maneira geral, né, o Brasil, a gente está muito distante da gente conseguir criar estratégias que funcionem bem, porque você fala para a pessoa, querido, essa bala custa R$10. Não, tem uma bala que custa R$10, que bala é essa, né? Mas um exemplo só. Vou botar R$1. Ó, essa bala custa R$1. Você pode comprar ela na frente da minha casa, tá? Só é vendida de manhã. Você acaba de falar isso, a pessoa te pergunta, vende à tarde? A bala custa quanto? Peraí, você está vendendo alguma coisa, não tá? Você está vendendo o quê? Então, é muito difícil. A gente ainda não conseguiu fazer com que as pessoas entendam como usar a máscara, como lavar as mãos. O mais simples, que nós conseguimos sair de grandes epidemias, pandemias, né, grandes problemas que nós já tivemos na humanidade. Nós saímos da Idade Média, né, e com noções um pouco melhores de higiene. Isso... remontando lá o quê? 1100, 1200, 1300. A gente está em 2020. Em 2020, as pessoas não lavam as mãos. As pessoas vão ao banheiro, passa a mão assim, ó, joga uma aguinha às vezes, ou pega um lenço umedecido, né, ou limpa na roupa. Eu vejo isso constantemente. Eu vou ao banheiro, outras pessoas, adolescentes, adultos, saiu do banheiro, e ele não lavou as mãos. Então, como se a gente ainda não conseguiu fazer as pessoas entenderem como se lava a mão, né, que tem que usar água e sabão, né, não é só jogar a pontinha do dedo assim na bica e passar na toalha de rosto, ou pegar uma toalha de papel e dar uma limpada. Né? A gente ainda não conseguiu avançar nessas pequenas coisas. Né? O Brasil ainda tem essa dificuldade enorme por prestar um serviço muito ruim de educação, né, para a nossa nação. Então, um serviço público educacional
né? Ele não, claro que existem as exceções, tem grandes escolas que fazem um trabalho muito bacana, mas de uma maneira geral é muito deficitário em muitas coisas. Então eu tenho um temor enorme, cara. Eu acho que a gente nem está numa situação lá do Mississippi que, se a gente voltasse para um grupo menor de alunos, voltasse, por exemplo, alguns alunos do ensino médio, terceira série, a gente pudesse pulverizar esses alunos em várias áreas da escola, acho que a gente conseguiria fazer um trabalho talvez bem melhor do que o Mississippi fez, mas eu também não consigo acreditar que a gente consiga fazer um trabalho como a Alemanha faz, como a Coreia fez, onde as pessoas têm um outro viés educacional, um comportamento completamente diferente. Eles são éticos, têm uma moralidade, né? Assim como também tem os imorais, os antiéticos lá, aqui a gente também tem, mas me parece que no dia a dia a gente tem uma dificuldade enorme, né, de conseguir consagrar as pequenas atitudes, o lavar as mãos, ter uma empatia com o próximo, organizar um pouco mais ali. Então eu acredito muito que se alguém não tiver a máscara por uma questão financeira, porque ela caiu, aí o pai já está 1 mês pagando aquilo, de repente ele não comprou, esqueceu, ele está sendo cuidado por terceiros, e aí outros vão em cima daquele aluno como se ele fosse um relapso, aí ele vai sofrer com aquilo também. Eu não sei também que problemas a gente pode ter no dia a dia, né, que talvez venha agravar o que ele já estava recebendo, estando num isolamento em casa, mas pelo menos sem um contato com o vírus, ou com menores riscos de estar em contato com o vírus. Então é muito complicado, é uma coisa para a gente parar para pensar muito, né, o que a gente está fazendo. Um breve comentário eu quero fazer, assim, é muito bom o Leonardo estar trazendo dados tão reais, né? Não que a gente não fosse falar sobre isso, mas essa perspectiva de ordem prática, né? A gente, quando pensa a realidade do Brasil, de fato, ter um pensamento muito esperançoso de que vai dar certo um possível retorno é difícil. Por outro lado, a gente está vivendo um momento, e eu volto a dizer, que as marcas que essa pandemia podem não, vão deixar, e quanto mais a gente, e até porque, fazendo um parênteses, aí Léo pode responder isso melhor, a doença parece que a gente está começando a conhecer um pouco mais, então entendendo um pouco mais como lida com ela. Eu acho até que por isso é que a gente está podendo falar sobre isso, em retorno, porque senão seria impossível, né? Você traz informações, assim, importantíssimas, porque se a gente não consegue nem lavar as mãos, olha que sutileza tem na sua observação, se a gente não consegue, nem sabe ao certo como se lavam as mãos, como que a gente vai conseguir conviver, chegar sem abraçar, sem né, tocar nos lugares? Então, de fato, Léo, assim, eu acho que você tem muita razão no que você está falando, é difícil para a gente, enquanto a minha formação me leva a buscar um pensamento, assim, de positividade em relação a isso. Vidas foram perdidas, é muito triste a gente estar vivendo isso, não há quem não tenha sido impactado no mundo né, isso não é novidade, a gente sabe disso, todos nós fomos impactados, pessoas perderam entes queridos, mas a gente precisa pensar um pouco que, volto a dizer, o dano para a saúde emocional, ele pode ser irreversível. Então, pensar em retomar e caso a gente retome, e aí vai depender, lembro que conversei com a Lívia sobre isso, muito das deliberações dos órgãos. A gente está aqui conversando, mas a gente sabe também que a gente vai precisar ser orientado por ordens maiores, né, e que estão estudando, eu não estou fazendo crítica nenhuma, mas eu acho que no momento em que os órgãos começam a dizer, olha, vamos tentar flexibilizar, vamos pensar nisso, eu acho que tem que ser pensado. Não estou aqui dizendo que o retorno vai ser o melhor dos mundos, mas tenho pensado um pouco mais, entende? Assim, não é contrapondo a sua opinião, mas assim, tenho pensado um pouco mais que é hora de a gente tentar retomar um pouquinho essa vida normal, com restrições, tá, gente? Quando a gente fala em retornar, eu não sei
Eu sei muito pouco de biologia, para não dizer nada e ser boa com o meu ensino médio, então eu sei muito pouco de biologia, né? E também não sou da área de saúde mental, né? Mas, por conta das experiências de vida, percebo uma diferença entre alguns dos países em que a gente viu que tudo deu certo, né? Ou que a maior parte das decisões deram certo, e o nosso país. E também entendo que são diferenças, em primeira esfera, culturais, assim, né? E aí, essa é uma área da qual eu me sinto mais à vontade para falar, né? São diferenças do campo ético, são diferenças do campo moral, são diferenças de costume. E aí eu vou usar um termo que eu acho que é muito próprio desses países como a Austrália, a Coreia, né, a Nova Zelândia, assim, e que é, para mim, voltando, do ponto de vista cultural, então, eu entendo que esses países, eles têm um modus operandi que nós não temos. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Eu trabalhei com educação infantil nos Estados Unidos, né, num daycare, assim, de cultura brasileira. E aí eu lembro de um aluninho de 4 anos chegar um dia na escola, na escola brasileira, onde ele ia aprender sobre cultura brasileira, arrasado, assim, tipo, triste, sabe? E aí eu fui conversar com ele, ele disse, eu fui botar a mão nele. Conseguem imaginar isso acontecendo? Um professor encostando num aluno? Ah, então tá. Fui botar a mão nele, ainda mais da educação infantil? Ok, fui botar a mão nele, e aí ele disse para mim assim, don't touch me. Não me encosta. Abriu as mãozinhas dele, girou em volta do próprio corpo e disse: That is my personal space. Esse é meu espaço pessoal. Se você quiser encostar em mim ou ultrapassar o meu espaço pessoal, você precisa me perguntar antes. Ele não usou essa frase toda complexa, mas ele me disse: esse é o meu espaço pessoal. Não me encosta. Você tem que perguntar antes. Eu olhei para a cara dele, tipo, criança de 4 anos, da onde saiu isso? Né? Em português, que a ideia era exatamente essa coisa, né, de trabalhar com eles, essa presença do português. E aí ele me disse, a minha teacher me ensinou que eu não posso abraçar os meus amigos sem perguntar. E aí eu lembro de ficar escandalizada, porque eu pensei, gente, que tristeza para uma criança de 4 anos não poder abraçar o amigo. Abracei ele muito forte e disse, Giuseppe, isso é lá na tua escola americana. Aqui a gente pode abraçar os amigos que a gente quiser, a gente não pode bater no outro sem perguntar, abraçar pode. E aí hoje eu fico pensando que errada estava eu, sabe? Que eu devia ter dito para o Giuseppe, ótimo, parabéns, Giuseppe, isso aí, 1,5 metro, porque senão a pandemia se alastra. E, enfim, depois desse storytelling, vamos aonde eu quero chegar. Como mudar isso de repente? Porque eu não acho que essa seja uma questão da educação. Eu acho que os caras na universidade vão se olhar e vão dizer, só você que eu vou abraçar. E vão abraçar. Juro que eu acho isso. Eu estou no ensino superior, eu estou no médio e eu penso, cara, eles vão se abraçar escondido, porque a gente tem essa característica. Senão a gente vai andar pelos corredores igual o Giuseppe, pensando, droga, aprendi sobre espaço pessoal hoje. Quando eu queria poder abraçar as pessoas. Então, a minha pergunta vai nesse sentido de como... E aí eu vou trazer mais uma questão, né? Eu escuto o Átila e fico em pânico. Léo, por favor, conta que ele está exagerando para mim, porque eu fico muito em pânico, porque ele diz o tempo todo assim, essa não será a primeira, essa não será a única, nós temos que nos adaptar, essa não será a única, nós temos que nos adaptar. E eu só consigo pensar que eu não quero me adaptar, sabe? A gente vai ter que ter alguma outra ideia, porque eu não vou me adaptar. Lívia, olha... adorei aí as colocações que você fez. É exatamente assim, né? Estados Unidos, Inglaterra, então, faz mais ainda, né, esse dever de casa. Eles têm uma política de salvaguarda, né, de proteção à criança que é invejável. Né? Realmente, você não pode ir tocando numa criança. Isso minimiza muito outros problemas. Né? A Cláudia está aí, vai trazer isso para a gente, que...
tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né? Então a gente acaba contando também com a frieza, os tratos também são diferentes, mas a gente também tem um somatório gigantesco de coisas positivas, né, com esses caminhos. Aqui no Brasil, como um país latino, a gente tem muito mais essa coisa do toque, né? Somos muito mais, enfim, sensoriais nesse sentido, mas a gente também tem essas dificuldades. Numa época de pandemia, né, problemas de minimizar, né, agressões, não é todo mundo que você pode tocar, que você pode falar alguma coisa, as interpretações são muito ruins, mulheres são muito tocadas de maneira sem que elas tenham a permissão. Então, por exemplo, quando eu vou ser mais carinhoso com uma mulher ou falar alguma outra coisa, eu entendo que às vezes a pessoa fique numa situação difícil, porque é tanta descortesia diariamente, de tantas pessoas truculentas e tal, que as pessoas acabam se vendo numa política de aprisionamento. Então, é muito complicado, né? Mas acho que toda essa questão cultural tem a ver com isso que a gente está falando, na época da pandemia, e eu acho que tem umas questões, tem uns desdobramentos, né, muito mais legais, assim, que eu vou voltar nesse ponto que você falou lá, da pandemia, né, eu concordo com o que o Átila está falando, eu vou te mostrar algumas outras coisas. Olha só, as escolas, né, elas certamente vão se deparar com grandes desafios nesse retorno, enfim, ou na flexibilização, ou mesmo que a gente continue em casa, né, mas a gente precisa muito do apoio de outras áreas. Eu acho que isso nunca ficou tão bem estruturado na cabeça das pessoas. Antigamente, a gente tinha um protagonismo, onde a escola era a detentora ali dos saberes, do que fazer com os alunos dentro da escola. Então, a gente tinha ali um psicopedagogo, um pedagogo, a gente tem os professores, a gente tem uma equipe, né, de educadores que vai lá, vai fazer bem aquele trabalho. E quando chega um momento de pandemia, a gente começa a perceber, peraí, não é só isso. E as crianças estão ficando em depressão. Nunca foi tão importante o trabalho dos psicólogos, dos pedagogos, né, nesse trabalho, nesse trâmite de, poxa, tentar suavizar essas relações que já são... A gente já está agora passando por um momento de frieza muito grande, né? A gente está começando a conhecer um pouco mais os nossos limites. Então, a gente está começando a ter que ouvir outras áreas também. A medicina tem que estar dentro da escola, né? O dentista, então outras relações, como já ocorre em modelos educacionais lá fora. Você vê, desde criança, eles recebem alguém do corpo de bombeiro para falar uma palestra, para explicar como é que funciona, se um caso a escola pegue fogo ou alguém desmaie dentro da sala. Eles recebem um policial dentro da escola. O policial explica que ele está ali, em tal lugar, sempre, que podem contar com ele. E aí as crianças se sentem seguras andando por ali, sabe que o policial, Steven, está ali na terceira esquina da quadra da escola dele. A gente não tem nada disso no Brasil. Então a gente nunca começou a abrir, né, mais os portões da escola para outras áreas, que são muito importantes, que tem que estar presente. Aquilo tem que representar cada vez mais a nossa sociedade. E por que a gente não recebe? Então, a gente tem projetos, mas eu ainda acho que são projetos, né, digo, as escolas, de uma maneira geral, elas tentam aproximar outros profissionais. Então, tem uma palestra com o médico, tem uma coisinha aqui com uma outra pessoa, tem um advogado que foi ali falar um negócio. Mas essas pessoas, elas não fazem, não é uma coisa certa da gente semanalmente colocar essas pessoas, isso não faz parte de um grande projeto educacional. A gente tem pequenas palestras, tem pequenos projetos, onde a gente sabe que aquilo é bom, mas a gente ainda é muito preso a um sistema envelhecido de educação, que a gente tem que ter aqueles professores palestrantes colocando um monte de coisa no quadro, falando a beça. Isso tira toda a magia dos encontros, do que a gente vai fazer. As pessoas vão aprender, né? Se eu colocar ali o aluno para, poxa, lê aí essas 3 páginas, quem quer parar e ler, ele vai aprender, ele vai se adonar daqueles conceitos, né? Então a gente precisa guiar, perpassar. A pessoa tem que entender que quando ela não vacina o filho, isso não é um problema dela, isso é um problema de todos. Ele está fazendo com que talvez a minha filha tenha um problema sério, porque imagina, a minha filha ela só pode ser vacinada quando ela fizer 10 anos.
uma determinada vacina. Ela está com 8, eu não posso vaciná-la. Aí ela está chegando perto dos 9 ali, para os 10 anos, e aí vários amiguinhos, os pais, se sentiram no direito, né, de não vaciná-los. E aí? Aí uma dessas crianças pega, passa para minha filha, passa para outros, aí a minha filha pegou aquilo, ela ainda não tinha sido vacinada, outra criança que já estava com 10 anos, que poderia ser vacinada, o pai não quis fazê-lo, a minha ainda não tem idade, e aí a minha pegou e morreu. E aí? Então, é muito complicado. A gente tem ainda discussões seríssimas, né, em relação à vacina, movimentos anti-vacina. Então, entende que isso perpassa pelo direito. Então, cadê a pessoa do direito fazendo parte da proposta pedagógica da escola, participando, mostrando? Isso é uma lei, né? O direito à vida, ele transcende, ele está acima de outros direitos. Então, a gente precisa, né, criar essa consciência jurídica nos alunos, precisa criar essa coisa ética, e isso, a estruturação médica, do lavar a mão, do entender como é que algumas coisas funcionam, e não dá para ser uma palestra no ano, né? Então, a gente precisa ter esses trabalhos. Então, acho que a escola, o grande lance que está ocorrendo agora na pandemia é a escola, ela precisa, de uma vez por todas, escancarar esses muros, permitir que outros profissionais se cheguem, né? O professor não é o detentor de tudo que tem ali, que acontece na sociedade. A gente precisa ouvir outros profissionais, outras pessoas que têm uma destreza para falar sobre determinados assuntos, porque senão, se eu quero falar alguma coisa que eu não entendo bem, o que eu falo? Ou eu falo besteira, ou eu não falo nada, ou eu me calo. Então, quando a gente coloca os grandes especialistas, as pessoas que estudaram uma determinada fatia ali do conhecimento, ela vai falar aquilo de maneira primorosa e vai chegar mais nas pessoas. Então, acho que esse comprometimento da escola, né, dela se abrir, perceber de uma vez por todas que ela precisa demais do apoio de todas as áreas, né, que a gente precisa fazer os alunos serem críticos, que eles têm que pensar, né, e aí eles por si só vão tomar boas atitudes. É o que os outros países já fizeram, mas há décadas passadas. Então, a gente ainda tem essa dificuldade enorme, né? Tem que vacinar, né? Que bom, nossos pais que nos vacinaram e estamos vivos e bem até hoje. Senão, de repente, eu poderia estar falando com vocês aqui de cadeira de rodas. Se minha mãe não tivesse me vacinado para poliomielite, eu poderia estar agora com vocês aqui numa cadeira de rodas, por conta de uma poliomielite, que a gente tem vacina, né? Então, é muito complicado essas questões, assim, mas eu acho muito legal esse depoimento que você deu. Olha como eles já estão nessa política de salvaguarda, né, do cuidar de si. Quanto isso é importante. Se ele cuida dele, ele também toma essa atitude para cuidar do outro, né? Acho que é por aí. Cláudia, queria te ouvir um pouco, porque eu entendo que isso dialoga diretamente com a tua área, né? Léo, eu concordo, sim, sem tirar uma vírgula, especialmente na questão da salvaguarda, quando a gente pensa no tanto de problemas que a gente tem posteriores a isso, porque a gente não ensina nada sobre espaço pessoal, né? Eu entendo que, assim, talvez a gente não precisasse ser tão rigoroso com isso e dizer para o garoto, cara, tem tua família, tem teus melhores amigos, cuidado, calma, atenção, tarará. Mas eu também acho que a gente não ensinar nada é péssimo, assim, porque as nossas crianças são, no geral, são educadas até para beijar quem elas não gostam, né? Como se isso fosse um trato de educação, assim. E aí eu gosto muito da perspectiva francesa. Educação é bonjour, querido. Mais que isso, eu não sou obrigado, né? Então é isso, assim, olha, bom dia, boa tarde, tal. Mais do que isso eu faço só se entrar na dimensão do afeto. E aí, Cláudia, eu queria ouvir um pouquinho, porque uma coisa que eu percebo é que a ansiedade, a depressão não são novidades. Quero saber se essa é uma percepção correta, né? Às vezes eu escuto as pessoas dizerem assim, isso agora é uma pandemia. E eu penso, bem, não sei dizer isso, mas eu entendo que isso sempre esteve aí, né? Se a gente fizer um esforço, nós que somos mais velhos, e lembrarmos das nossas salas de aula, esses colegas estavam lá. Os meus amigos com ansiedade, os meus amigos com depressão, os meus amigos que abandonaram a escola por 1000 razões diferentes,
eles estavam lá na década de 90, no início dos anos 2000. Eles não apareceram agora. Agora a gente deu um nome, agora a gente chama esse menino para conversar antes. Agora tem alguém observando. Gente, aquele menino ali está indo para aquele buraco. Queria ouvir a tua opinião, assim, porque teu conhecimento. Lívia, na verdade, o que a gente poderia dizer é que, assim, a pandemia, ela potencializou em função de tudo que a gente está vivendo, né? Se a gente for pensar, assim, nessas tragédias que já ocorreram, né? E eu estou tratando, né, falando da palavra tragédia, porque eu acho que a gente está vivendo, né, de certa forma, uma tragédia, assim, no sentido das perdas, né? A gente precisa entender que vão ficar sequelas aí, né, dessa pandemia lá para frente. A gente já viveu tragédias falando em números muito menores, mas, por exemplo, só dando um exemplo, né? Brumadinho. Eu não estou querendo fazer comparação, porque talvez não dê para comparar, né? Mas aquela boate lá em Santa Maria, que as famílias perderam, né, quantas vítimas ali. Isso fica marcas, assim, eternas, né? Então, na verdade, esse tipo de acontecimento, ele potencializa, mas você tem toda a razão. A ansiedade, o transtorno de ansiedade, a depressão, se a gente for, né, pensar em termos de onde está catalogada, lá no século passado, a gente já tinha relatos, né, de pessoas com crises, né, a gente chamava de crise nervosa, né, e agora, um evento como esse, não sei se eu poderia chamar de evento, mas um evento como esse, não resta dúvida que vai causar, sim, mais ainda um mal-estar, né, e eu acho que a gente precisa pensar em como minimizar isso, né? Uma coisa importante, e aí eu queria só retomar rapidamente a sua aluninha lá dos Estados Unidos, né? Quando você relatou, foi ótimo esse exemplo que você deu, mas assim, a gente precisa entender que essa criança, ela cresceu entendendo isso. Provavelmente a família dela também, os pais também, né? Ela no útero escutava lá, eu acredito nisso, né? Relatos, né, sobre isso, sobre aquela pessoa, as sensações que uma mãe grávida, né, transmite para o filho quando tem alguém estranho perto, né? E aí não vou chegar perto, provavelmente essa criança desde, né, que nasceu já tinha. Então, assim, nós vamos aprender. Aliás, eu posso dizer para você que acho que uma das coisas que essa pandemia nos trouxe é aprendizado, em todos os sentidos, né? A gente sempre buscou aprender, sim, mas a gente já tinha muita coisa pronta, né? Eu aprendi com o Mariscal já traz esse conteúdo dele, que estudou. Agora, sinceramente, a pandemia foi tudo muito diferente e novo para a gente. Então, assim, a gente vai ter que aprender, e aí, voltando ao nosso assunto principal, que é o retorno, né, às aulas presenciais, eu tenho uma frase que diz assim: a gente precisa escolher os caminhos, mas só percorrendo que a gente vai aprender e entender qual é o melhor. Então, assim, o que eu vejo? Tenho muita preocupação com o retorno. Acho que lá naquela primeira fala do Mariscal, onde talvez não seja o momento, mas eu acho que a gente só vai aprender vivenciando. Acredito também no que você falou, a juventude não vai conseguir se conter, não vai conseguir ter o posicionamento da sua aluninha. Gente, não dá, distanciamento, 1 metro. Mas, volto a dizer, vivendo que a gente vai entender todo esse contexto, né? Eu queria só colocar, porque a Lívia tinha falado em relação a novas pandemias. Uhum. Que pode acontecer, aí eu encerrei a minha fala ali e acabou que eu esqueci. Mas eu já lembrei aqui. Seguinte, é possível? Com certeza. Pra você ter uma ideia, tem um dado assim, a gente conhece algo em torno de 0,1% dos vírus que estão aí pelo universo. Né? Então, em torno de 0,1%. Então, isso não é praticamente nada. Né? A todo momento, nós temos o surgimento de uma epidemia, uma pandemia, alguma coisa. Por que nós vivíamos ainda num certo isolamento? Quem voava há 100 anos atrás?
né? Quem eram as pessoas que podiam ter um jatinho particular ou transatlântico? Entende que hoje em dia nós temos cruzeiros, né? Você pode fazer um cruzeiro num navio maravilhoso, gigantesco. Quantas pessoas cabem ali? Né? Os aviões, as rotas, tanto viagens, voos domésticos como internacionais, é a todo momento para todos os lugares do mundo, né? Isso e cada vez mais em novos pontos do planeta. Então, cada vez mais a gente tem uma malha ferroviária, um metrô, trem, né? Fluviária. Então, os navios estão aí o tempo inteiro levando insumos de um local para outro, né? Aviões, voos o tempo inteiro, não para. Se eu quiser ir para Paris agora, eu vou. Né? Então, não tem mais essas barreiras. Então, um vírus que surge num determinado local, que de repente ele poderia ficar ali num certo vilarejo, né? A gente faz safari para a África, e o pessoal aí entra em contato com as pessoas, aí todo mundo quer participar daquele ritual, aí nem sabe o que está acontecendo direito, mas quer sentar ali, se tem que abaixar aqui, eu vou abaixar, e bebo aqui alguma coisa, e aperto a mão de todo mundo. Então, a gente faz isso o tempo todo, e cada vez mais pessoas fazem isso. E outra, há uma expansão urbana gigantesca. Então, a todo momento, a gente precisa depredar o ambiente, a gente tem que ir lá, cortar algumas árvores, manipular o meio ambiente de alguma maneira. De todas as formas a gente faz isso. Transpondo o rio inteiro de um lugar para o outro. A gente faz de tudo, né? Então, todas essas mudanças ambientais que a gente causa, expandindo e chegando a locais onde a gente não estava. Então, coisas novas que estavam ali dentro de uma gruta, estava só no morcego, que agora a gente começa a visitar aquela gruta, porque agora aquela gruta está perto de um resort, e aí aquela gruta agora virou expedição. Então, grupos turísticos vão no resort para visitar aquela gruta que tem uma história. Então, cada vez mais a gente está fazendo isso pelo mundo inteiro. Então, entrando em contato com um vírus que, a partir do momento que ele sai de uma situação ali de isolamento, e ele começa a ganhar, e ele tem a perspectiva de contaminar um ser humano, ele pode contaminar agora muitos. E esses indivíduos viajam pelo mundo inteiro. Quantas pessoas a gente consegue contaminar pegando um voo para a França, passando numa escala aqui, um outro ali, você para em outros lugares? Quantas pessoas você, de repente, se comunica? Às vezes até pernoita em determinado local, se as condições de voo não forem boas, aí vai para um hotel, aí vai para outro lugar. Então, é muito complicado. Então, a gente não tem mais os limites, então a gente pode se espalhar pelo mundo rapidamente, a gente se expande cada vez mais, chegando a locais que antigamente era inacessível. Então, se a gente se eu voltar 500 anos, o que era o Brasil, né? E hoje em dia? Então, a gente pode pensar nisso no globo terrestre. Então, pandemias virão? Certamente. Epidemias surgem, né? Facilmente, não tenho nenhuma dúvida. Agora, a maneira que a gente vai conseguir rapidamente desenvolver vacina, a tecnologia que nós temos hoje para também conseguir combater esses problemas que a gente acaba, né, muitos são causados por nós mesmos, né, para ter um pouco mais de luxo, ter um pouco mais de experiências, né, a gente acaba também coletando os malefícios, né? Mas então, assim, respondendo a sua pergunta, não tem nenhuma dúvida, né? As próximas epidemias e pandemias, acho que está... Que delícia! E eu mal podia esperar que abrissem as fronteiras para eu fazer tudo isso de novo, Léo. Você acabou de limitar o meu raio de circulação até Cabo Frio. Né? Que delícia! Oba! Muito bom, isso aí. Ó. Vamos continuar explorando lugares inóspitos, comendo iguarias, né, coisas exóticas, isso aí. Não vamos mais, não. Próxima pandemia. Então, Léo, aproveitando esse gancho dessa relação, que a gente começou a traçar uma relação insustentável, né? Eu lembro que, na época que eu tinha aula com você, eu lembro muito bem de uma aula que você começou a contar pra gente o que a gente bebia quando a gente estava bebendo leite. Que o leite, ele tinha uma série de coisas que eram, inclusive, permitidas pela lei de estarem dentro do leite, né? Excremento, sangue, enfim, um monte de coisa complexa ali. Eu lembro que desde essa aula eu nunca mais bebi um copo de leite puro, até hoje. Isso deve fazer uns 4 anos, eu nunca mais bebi um copo de leite puro mesmo. E a gente não fala sobre isso, né? A gente não problematiza as relações que a gente traça, o nosso modo de vida e como isso se tornou insustentável, né? E acho que essa pandemia traz um pouco dessa reflexão de que
a gente, enquanto humanidade, ultrapassou alguns limites que não tem mais como a gente voltar atrás, né? E pensando nisso, surgiram aí algumas hipóteses, algumas pessoas começaram a traçar que essa geração que está surgindo, que viveu a pandemia muito cedo, né, os mais jovens, vão se tornar pessoas mais conscientes de que esse sistema se tornou insustentável, que a gente precisa repensar esse sistema, que a gente precisa entender que o que a gente fez não tem mais volta e que a gente precisa reconstruir o nosso modo de viver. Do seu ponto de vista, você acha que tem sim uma maneira da gente voltar para... voltar não, né? Porque eu acho que a gente, enquanto humanidade, do jeito que a gente pensa, nunca conseguiu ser sustentável, né? Mas você acha que ainda tem alguma maneira de consertar um pouco disso que a gente fez, tentar talvez reduzir a nossa pegada ecológica, tentar se tornar um pouco mais sustentável depois de ter vivenciado todo esse tipo de problema? Então, para a gente encaminhar esse final aí de programa, que mensagem você acha que você consegue deixar para a gente conseguir pensar uma humanidade que não se autodestrói e que destrói a sua própria casa, né? Oi, Gabriel. Olha, adorei sua fala, que bom, né? A gente não sabe as coisas que a gente vai falando, que a gente vai colocando em sala de aula, como é que essas coisas vão na cabeça dos alunos. Eu encontro, às vezes, alunos, mais de 15 anos que teve aula comigo, né? Não foi o seu caso, mas outros que aí lembra a questão da Coca-Cola, por exemplo, que eu sou radicalmente contra o consumo da Coca, e eu brigo tanto com eles, falo tanta coisa. Isso são provocações, né, Gabriel? Você também... você já é professor? Já terminou a licenciatura ou não? Não terminei ainda não. Eu tô no terceiro período. Estou dando aula em iniciação à docência, mas é outra coisa. Mas legal. A licenciatura ainda não. Então, quando você tiver um pouco mais de experiência nisso, você começar a estar com as pessoas, você vai perceber que as pessoas esquecem muito facilmente, né? A gente, na verdade, tem um potencial de lembrar a fala de um professor ali nas próximas semanas, menos de 10%, né? O que fica. Então, como é que a gente consegue criar estratégias para que eles, de alguma forma... Olha como é que você pegou, é mais uma coisinha que você tem aí, um eixo, né? Para você extrapolar esse pensamento para coisas de ordem mundial, como é que a gente deve organizar. Então, essa sua pergunta... né, dá para ver que muitos tijolinhos foram colocados para você conseguir olhar esse muro e pensar, meu Deus, esse muro agora, o que eu faço? Né? Como é que a gente vai tentar transpô-lo? Então, eu fico muito feliz, essas pequenas provocações que a gente faz, né, cada vez que eu vejo um aluno falando isso, eu vejo que esse é o caminho mesmo, a gente tem que fazer pequenas provocações para que eles, né, despertem esse senso crítico. Querido, eu não consigo acreditar, a não ser que a gente tenha uma terceira guerra mundial, como Einstein dizia, que aí a quarta vai ser com paus e pedras, né? Vai ser por aí. Nós já entramos em uma rotina tão forte de destruição do planeta, né? Já é tão importante para nós utilizar, né, uma roupa X, ou ter uma determinada mochila. Eu quero parecer assim, então vou comprar tal coisas para eu me colocar nesse determinado grupo. Né? A gente acha que está saindo de um determinado grupo. Não, eu sou super não, eu estou fora de toda essa... Aí você criou, você está num próximo grupo ali, que é outra coisa. Então a gente está sempre nesses grupinhos, porque nós evoluímos dessa maneira. Né? Os seres humanos se desenvolveram no planeta Terra, fazendo grandes migrações em pequenos grupos. Então, esses grupos são importantes. Cada vez que a gente percebe que a gente faz parte de um grupo, é muito importante para nós. É por isso que no Instagram de alguém você segue uma pessoa que você gosta, que fala, que dá boas dicas, ou seja, de beleza, seja de alimentação. Você se sente pertencente daquele grupo. Então, pessoas que são veganas, são vegetarianas. Quem gosta de comer carne também. Então, tem um grupo das pessoas que adoram comer carne. Então, você está sempre sendo colocado em um grupo, porque isso faz você se sentir confortável, faz você se sentir feliz, isso aciona o seu sistema límbico, mecanismos de recompensa, você se sente, eu pertenço a esse grupo, e essa situação de pertencimento é muito importante para nós. Né? A nossa evolução, cara, ela está muito complicada, porque a gente, em muito pouco tempo, conseguiu ter a dimensão do passado, presente e futuro. Somos a única espécie no planeta onde a gente consegue controlar a nossa própria evolução. A gente sabe exatamente as coisas do passado, a gente sabe exatamente as coisas do presente, como as espécies, de uma maneira geral, percebem, né? E a gente tem a total dimensão de futuro. Né? Eu consigo criar o meu próprio futuro agora. Isso é uma loucura. Né? Eu consigo pegar aqui um papel e, poxa, esse futuro não existe.
né? Eu pegar, por exemplo, agora esse papel com a minha mão esquerda, e eu vou fazer esse futuro acontecer. Aí eu fiz esse futuro acontecer, que ele não existia. Dentro de tantos futuros possíveis, eu criei o meu próprio futuro, né? Então é uma espécie que, como a gente consegue antever o futuro com tanta facilidade, a gente começa a ficar muito complicado, porque o que era difícil, cavar e extrair um líquido da rocha, que é o petróleo, a gente consegue criar equipamentos para ir lá e tirar. É difícil sair como um caramujo sai do planeta Terra. Como um macaco sai do planeta Terra? Como é que a minha cachorrinha aqui sai do planeta Terra? Mas os seres humanos saem a hora que quiserem, porque a gente vai lá, a gente pensa, a gente estuda, a gente se apropria de técnicas, a gente cria toda uma gama de conceitos, e aí, quando a gente sai do planeta Terra, estamos nas mãos de Isaac Newton, e a gente vai para outros locais. Então, isso é maravilhoso, né? Agora, temos uns problemas, né? Para poder construir aquela aeronave da NASA, eu preciso de alguns insumos que só tem uma área de determinado planeta, mas ali é uma área de proteção ambiental. Ah, dane-se, muda a lei, quebra a resolução, faz alguma coisa. Eu preciso daquele produto, porque eu quero sair do planeta Terra. Então a gente vai lá, destrói, arrebenta. Ah, vamos sumir com, de repente, umas 2 ou 3 espécies. A gente julga, mensura, sair do planeta Terra e acabar com... acho que vale a pena. A gente vai lá e investimentos altíssimos, os investimentos nisso são na ordem de bilhões. Então, para eu ter esse computador, para a gente poder fazer esse trabalho aqui remoto, imagina o quanto a gente precisou devastar do meio ambiente para a gente poder ter esse repertório hoje, poder trabalhar e estar aqui em comunhão. Então, cara, eu não vejo muito como a gente vai retroceder, que isso não é mais possível, só se a gente tiver um caos tecnológico absurdo. Nós já temos, inclusive, tecnologia para deixarmos o planeta Terra. Cada vez mais a gente faz isso. Então, já tem lá um grupo de pessoas que vai para Marte, que vai ficar lá, né? Eles não voltam mais. A gente já tem uma base na Lua que pode receber, sei lá, quantos seres humanos. Então, já tem uma galera preparada. Então, um pequeno núcleo do governo norte-americano, ele certamente vai embarcar. Se a gente tiver mísseis, ogivas nucleares sendo lançadas aí de um lugar para o outro, né, uma parte do governo norte-americano certamente vai entrar na base ali da NASA e vai para a Lua e vai ficar lá bastante tempo ainda, né? Dificilmente vamos desaparecer do universo. Nós somos muito versáteis porque ficamos inteligentes demais, né? Nós somos hoje os Homo sapiens sapiens, nós somos os sábios dos sábios. Mas é ser muito sábio também avançar tão rapidamente? Será que a gente precisa disso? Ou cada vez mais a gente percebe que o caminhar de maneira feliz, tranquila e harmoniosa é ser o grande sábio do planeta? Então a gente fica o tempo inteiro batendo nessa tecla do quanto a gente precisa lucrar, o quanto as pessoas realmente precisam acumular de patrimônio, né? O quanto a gente precisa que uma nação seja tão mais rica do que a outra, né? Por que as pessoas precisam viver dessa maneira para eu ter um iPhone? Né? Será que a gente não pode... Poxa, eu de repente posso ter um modelo um pouco mais primitivo, que essa tecnologia caminhe mais lentamente, mas eu gostaria que outras pessoas do outro lado do mundo pudessem comer, pudessem ter uma vida melhor. Então, acho que a minha ideia, né, de mundo é que a gente pudesse, sempre que nós pudermos, né, olhar para o outro, pensar nas coisas que a gente faz em relação a desperdício, se a gente puder estender a mão para o outro, que a gente consiga fazer, seja financeiramente ou com apoio psicológico. Tem várias ONGs que trabalham no cenário internacional, que você pode entrar agora, dar um oi lá para uma senhorinha que fala português, que está vivendo lá, que foi por causa do filho, o filho, de repente, até faleceu, ela está sozinha lá na Inglaterra, e você vai lá, dá um oi para ela, bate um papinho com ela de meia hora, e ela fica super feliz. Então, esse olhar para o outro, acho que é o grande lance que a gente pode fazer, a gente voltar para as nossas raízes, né? Já vivemos com tão pouco, será que agora a gente pode ter um pouco mais de conforto, mas a gente precisa ter essa coisa tão exagerada assim? Então, não comprar coisas de marcas que a gente sabe que poluem demais o meio ambiente, né? Tentar punir esse crescimento, esse lucro extensivo e sacrificante que a gente tem. Se eu sei que uma determinada empresa ela é responsável por uma devastação enorme da Amazônia,
por que eu vou comprar? Será que eu não posso comprar um shampoo de outra marca? Eu não posso usar um outro cosmético? Eu preciso usar aquela marca, só tem aquela, né? Eu não posso atacar. Então, tentar colocar o nosso dinheiro de maneira mais consciente, nas marcas, em outras pessoas, né? Então, quando a gente vai fazer um grupo desse, que a gente vai, se a gente puder ir lá, comentar, compartilhar, conversar com outras pessoas, expor essas ideias, acho que é isso que vocês estão fazendo, que é uma coisa maravilhosa, colocar as pessoas para falar e dar voz a vários segmentos da sociedade. Acho que essa é a roupagem, essa é a ideia que eu queria ver aí para o futuro, tá bom? Obrigado aí. Não, eu acho que a fala do Mariscal a gente podia encerrar com essa linha, assim, né, de o que a gente espera com o estudo do futuro, né? Acho que, especialmente nessa perspectiva de que, sim, a gente tem controle do futuro nas nossas escolhas individuais, né? Se eu posso decidir em que mão vai ficar o papel dali a pouco, eu também posso decidir tantas outras coisas que impactam tantas pessoas, né? E na hora em que eu me torno protagonista dessas decisões, e aí eu vou fazer uma provocação, né? Enfim, muito ruim, depois você corta, tá? Mas eu vou fazer uma provocação que eu gosto, né? Desse negócio de provocação. Eu gosto. Eu fico pensando, se eu posso decidir em que mão vai o papel, eu também posso decidir que eu não quero meu filho de 6 anos na escola agora, né? E que a escola talvez seja obrigada a voltar pelo governo, e que ela talvez não tenha essa escolha, mas que eu, como mãe, tenho, e que isso pode salvar a vida da minha avó. E aí, vale a pena esse trabalho? Então, eu acho que a gente também precisa fazer essa reflexão, né? Que, ok, a minha filha tem 8, ela está na 3ª série, ela vai perder um monte de conteúdo. Mas o que será que tem a professora dela? Será que tem alguma comorbidade que eu não sei? Poxa, se eu posso manter a minha filha em casa, talvez eu tenha um colega que não pode e que vai precisar mandar a filha para a escola. E aí eu aumento o espaço vital para essas pessoas existirem, né? Então, assim, como é que a nossa responsabilidade individual diante de um cenário como esse interfere, como as nossas decisões interferem na coletividade, né? A minha provocação final vai um pouco nessa linha. Cláudia. Então, primeiro eu queria dizer para o Léo que, assim, você trouxe conteúdo sobre o capital econômico, assim, muito importante, profundamente, assim, reflexões que a gente precisa estar o tempo inteiro pensando. Eu vou falar do capital humano, e aí vejo a Lívia com essa angústia e comungo com a sua opinião, mas acho que a gente, talvez eu tenha deixado em algum momento de falar, é que essa possibilidade do retorno seria um retorno com a opção do estudante e do profissional de educação escolher se retorna ou não. Então, eu tenho isso. Pode ser que lá na frente, quando esse podcast daqui a 10 anos, alguém ouça falar, nossa, a Cláudia viajou em dizer que o professor nunca vai ser substituído, nunca. A tecnologia não vai substituir o professor. No meu entendimento, nunca. Agora, a gente tem que entender que há a possibilidade desse comportamento híbrido, vamos dizer assim, né, do professor que pode estar, sim, se protegendo, e aí falando da forma mais prática do retorno, ele pode dar a sua aula de casa, esse aluno que também pode assistir, mas a gente tem um detalhe também, Lívia, nessa coisa assim toda, que é a família que também precisa que a criança vá para a escola, né? Que as empresas, recentemente eu li uma matéria onde as empresas estão dependendo do posicionamento das escolas para poder ter um funcionamento mais, né, normal, vamos dizer assim, porque precisa das mães trabalhando, né, aquele trabalho que não pode ser home office, né, precisa ser presencial, mas que a mãe também não tem como deixar essa criança. Mas eu concordo com você, porque eu acho que, aí quando o Mariscal traz, que eu acho que a gente está cada vez mais pensando, por mais que a gente tenha uma realidade brasileira, principalmente, né, desse sujeito que não sabe, né, não pensa tanto no outro,
mas eu acho que a gente está caminhando um pouco mais, né? E assim, só para fechar, eu tenho pensado muito, assim, fala-se ninguém usou esse termo, eu particularmente tenho o novo normal, né? Eu tenho pensado muito no novo essencial, aquilo que é essencial para todos nós, né? Aquilo que daqui para frente vai ser essencial, ou que já era para ter sido essencial. Isso que Mariscal falou, né? Quem sabe a gente não vai pensar um pouco mais, não vai poder ajudar os pequenos, né, produtores, as pessoas que estão começando, e a gente divulgar, e a gente compartilhar, e a gente poder assim. E eu acredito que a gente vai sim, mesmo que venham outras pandemias, tá, Mariscal? Você, poxa, tudo bem, também fiquei, mas, ok, já entendi, mas a gente vai poder sim ter essa mais consciência, pensar no outro, né? E eu, agora para fechar mesmo, as pessoas que estão nos ouvindo, todo o dano emocional que possa haver aí, a gente sabe que tem tratamento, que tem como buscar ajuda. Não fique para você as angústias, divida com um amigo, com um professor, com um familiar, com o seu parceiro e parceira, porque tem como cuidar. E esse cuidado a gente depende muitas das vezes de uma ajuda externa, ok? Obrigada. Eu queria complementar e aí fazendo 2 ganchos, né? O primeiro, ontem à noite a gente teve, ontem à noite para vocês que estão ouvindo deve fazer 0 sentido, um dia e à noite. Hoje é dia 3 de setembro, dia da gravação, mas pode ser que isso vá ao ar, Deus sabe quando, né? Mas... Exato. Então, um dia e à noite a gente teve uma palestra e uma fala do Frei Beto foi rememorada nessa palestra, e eu tô apaixonada por essa fala, eu vou repetir ela todos os dias, eu tô pensando em fazer uma camisa, tá? É isso, assim, eu acho que a gente devia tatuar no corpo, sei lá, botar nos estandes das ruas. Não guardemos o pessimismo para tempos menos sombrios. Não dá para ser pessimista agora, tá? A gente não está tendo direito do pessimismo. Então, eu achei isso genial, porque eu escuto as pessoas dizerem assim: ah, eu não sei o que fazer. Minha filha, levanta. Não sei como é que você está. A gente vai ter que ser otimista na marra. A gente vai ter que ser otimista, assim, na força do ódio, se é que isso existe. Mas, assim, não dá para a gente olhar para esse tempo sombrio que a gente está vivendo, com tantas mortes diárias, com tanta desesperança, e se dá o direito de ser pessimista. Então, o primeiro viés que eu queria terminar, assim, é dizer: temos que ser otimistas, não temos outra opção, né? E aí, nessa perspectiva, fazer uma memória. A gente está entrando no Setembro Amarelo, Cláudia, e a tua fala me faz pensar que, a gente precisa conversar sobre isso no podcast. 2, a gente precisa entender que as questões de saúde mental são tão urgentes como se alguém dissesse para a gente assim: ah, talvez isso seja um câncer. Se alguém te diz assim: ah, talvez isso seja um câncer, tu não vai esperar um dia ficar melhor para ir no médico. Você vai olhar para aquilo e vai dizer: como assim? Calma, pera, não me dá essa notícia assim, deixa... Peraí, o que eu posso fazer, então, para descobrir se isso é isso o mais rápido possível? E, às vezes, a gente olha para as questões de saúde mental e a gente diz assim: olha, cara, você já pensou que talvez seja uma depressão? Ah, não, bobagem! Que bobagem! Não, esquece isso, larga para lá. Ah, olha, não sei, eu vi uma pessoa que estava nessa situação e era uma coisa grave. Não vale a pena você procurar ajuda? E eu não estou dizendo da gente dar laudo para o outro, né? Mas é a gente levantar uma bandeira para aqueles que estão perto de nós e a gente ignorar isso, né? E as pessoas lidarem com isso sem se dar conta de que, caramba, é grave, não dá para brincar com a saúde mental, não dá para esperar. Ninguém quebra uma perna e diz: ah, vou no médico semana que vem. Então, a gente precisa ter um pouco essa emergência, assim. É isso, então, nessa perspectiva do otimismo, eu gosto muito de lembrar que no último dia da ditadura civil empresarial militar, o Cazuza tocou pro Dia Nascer Feliz, né, para fechar o Rock in Rio, e ele falou assim, que o dia nasça feliz e que vem uma rapaziada esperta. Então, vamos esperar aí que a gente tenha uma rapaziada esperta depois que isso tudo acabar, que a gente consiga pensar as coisas de um jeito melhor, e
que essa onda de tempos sombrios passe, né? É perfeita essa frase do Frei Beto, Lívia. Então, eu queria agradecer vocês dois, Cláudia, Léo, pela participação. A gente fica por aqui. Na semana que vem a gente tem mais um episódio do nosso videocast. Não deixe de acompanhar as redes sociais da Ação Comunitária, no Instagram, @ação.comunitariarj, e no Facebook, Ação Comunitária no La Salle Rio. A gente fica por aqui. Não deixe de se inscrever no canal, deixar um like, ativar o sininho para receber as notificações quando a gente subir um material. Toda semana a gente tem uma conversa dessas, assim, com gente de todo tipo, falando sobre todo tipo de coisa. E é isso, a gente fica por aqui. Valeu, pessoal.